Então, primeiramente, obrigado por terem vindo, né? Participar do negócio. E essa apresentação foi baseada num artigo de pesquisa que foi publicado pelo senhor Andrew e o Avinash. O Andrew é pesquisador da Microsoft e o Avinash é um pesquisador independente. Não consegui foto do Avinash porque ele, né, tirou do LinkedIn, mas tá aí, é o cara. Esse aqui é o nome do artigo de pesquisa que eles criaram, referente ao pré-sequestro de contas. Se quiserem pesquisar depois, vocês acham fácil isso na internet. O que eles fizeram? Eles pegaram os top 50 serviços online global e eles aplicaram alguns testes de sequestro de contas antes dos usuários criarem as contas. Eles pegaram 150 serviços, eles atacaram 75 e desses 75 eles tiveram 35 que estavam vulneráveis. Isso significa que 47% do que eles atacaram estava vulnerável. Esse aqui é um pouco mais detalhado dos outros 75 que eles não testaram. São os motivos do porquê que eles não testaram. São sites semelhantes que provavelmente eles mandavam para a mesma tela de login ou que era da mesma instituição. Exigências altas, provavelmente é igual no Brasil, que tinha que passar num cartório, pegar um carimbo, aí eles decidiram não fazer. Sem funcionalidade de autenticação, então não tinha o que testar. Sem funcionalidade de e-mail e barreira de língua, porque ninguém é obrigado a saber mandarim ou árabe, então eles descartaram alguns desses serviços. Definições técnicas. Aqui a gente só vai nivelar alguns pontos de conhecimento para a gente poder partir do mesmo ponto e entender certinho depois como é que funcionam os ataques. A criação de conta clássica é quando tu acessa um serviço web e tu preenche todo aquele formuláriozinho chato dizendo e-mail, senha, dados, data de nascimento e blá 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 blá. Isso é chamado de criação pela rota clássica. Mas qual que é o problema disso? Quando tu vai fazer isso com vários sites, tu vai ter vários logins, várias senhas, e aí isso acaba prejudicando e incomodando o usuário. Então, tivemos a brilhante ideia de criar uma identidade federada. O que é isso? O usuário vai se autenticar pela identidade federada, ela é que vai fazer a autenticação para poder dizer que é ele mesmo, e vai avisar isso para o serviço web, e o serviço web vai liberar o acesso. Simples assim. Exemplo de criação de conta IDP. A gente tem o Google, que é um Identity Provider, que tu pode acessar, a partir dele tu pode acessar outros serviços, como o Medium, a Udemy, o Notion e o Twitter. Aqui tá alguns exemplos de como tu pode fazer o login a partir dele, sem precisar inserir tudo aqueles dados de novo e fazer um cadastro. E a gente tem a criação de conta pelo modo SSO. Esse aqui é a mesma coisa que o IDP, que é o Identity Provider, mas ele é um serviço mais voltado para a questão empresarial. Então, ele faz a mesma coisa, só que ele é mais voltado para a questão empresarial. Você faz uma autenticação só e aí você pode acessar vários serviços como o Teams que a gente tem aqui na Blue Data. Tem um exemplo ali embaixo de entrar a partir de uma empresa. Nesses ataques, eles usaram esses atributos de autenticação, que é o nome de usuário, e-mail, senha, o IDP ID, Session ID e o número de telefone. Isso foi os dados que eles manipularam durante o ataque, mas a única coisa que eles precisavam ter mesmo, de certeza, era o e-mail da vítima, do alvo. Só isso. Todo o resto foi só manipulado. Agora entrando na parte dos ataques já. Foram identificados 5 ataques, então com o seu nome aí batizado por eles, né? A gente vai conversar sobre eles mais pra frente. Qual que é a estrutura do ataque? Cada ataque tem esses cinco passos. Pré-condições, pré-sequestro, ação da vítima, ataque e variante. Pré-condições vai ter que definir uma situação, um contexto, as variáveis daquele serviço web, para daí aplicar aquele ataque em cima. Pré-sequestro é a ação do atacante inicialmente para fazer o sequestro da conta, dando início ao ataque. Ação da vítima, propriamente dito, é a ação da vítima, mas ela é um ponto importante desse processo porque se não tiver interação da vítima aqui nesse momento, nesses ataques, o ataque acaba falhando 99% das vezes. Então,
É um ponto bem crítico esse. Por isso que eu foquei tanto também a apresentação do modo que fique entendível para todos os níveis. Para que todo mundo entenda isso, porque todo mundo está suscetível a ser vítima. E a gente usa isso todo dia, no dia a dia, em várias plataformas. E aí depois vem o ataque do atacante, que é literalmente roubar a conta e ter acesso aos dados da vítima. Variante é que em determinado momento do ataque pode bifurcar o ataque mudando uma variável ou outra, mas não é todos eles que têm essa variante. Começando pelo merge da rota clássica e federada, as pré-condições do serviço, ela precisa fornecer a criação de conta clássica e federada. O serviço-alvo ele precisa criar a conta utilizando o e-mail como identificador exclusivo, como se fosse um ID. E o serviço tem que permitir que associe a conta federada a uma conta já existente. Aqui eu vou fazer passo a passo, com o ponteiro aqui para poder explicar devagar. O atacante vai iniciar o pré-sequestro acessando o serviço web. Ele vai fazer a criação da conta pelo modo clássico. Ele vai informar o e-mail da vítima e uma senha que ele conhece, que ele queira, e vai criar aqui. Ponto. Ação da vítima, ela vai entrar nesse mesmo serviço, ela vai criar a conta pelo modo federado. O serviço web, como ele usa o e-mail como um identificador único, ele vai pensar, olha só, é a mesma pessoa. E aí ele vai vincular, ele vai linkar esses dois. Nesse caso aqui, no terceiro no ataque, ele só vai fazer o login pelo modo clássico e vai acessar os dados da vítima. Claro que ele não vai fazer isso logo em seguida, ele vai deixar a vítima usar a conta, em fornecer dados, whatever, para conseguir ter o que trabalhar. O segundo ataque é a sessão não expirada. O serviço precisa permitir que a vítima troque a senha. E o serviço-alvo tem que permitir várias sessões da conta ao mesmo tempo. O Alan vai gostar dessa, que a gente estava conversando sobre isso hoje. O atacante vai iniciar esse ataque fazendo o pré-sequestro, criando no serviço web uma conta da vítima, com a senha, e vai permanecer logado. A vítima, em algum momento, vai chegar no serviço web, vai tentar entrar pelo modo clássico, vai informar o e-mail dela, e aí o serviço vai dizer, não, mas já existe uma conta aqui com esse e-mail. Aí o usuário vai pensar, bom, provavelmente eu criei em algum momento, eu não lembro, vou redefinir a senha. Ele redefine a senha, ele ganha o seu Session ID e ele tem acesso aos dados dele aqui. Ele continua usando a conta como se nada tivesse acontecido. O atacante permanece logado desde o início do ataque, com a sessão dele ativa, e ele usa a conta junto com a vítima no mesmo tempo. Então, são duas sessões ativas para acessar a mesma base de dados, diga. Não, ela só precisa do endereço de e-mail da vítima. Só isso. Sim. Tem. Mais pra frente, isso vai ser um ponto que eu vou debater no negócio, mas normalmente o MFA ele é deixado em aberto para o usuário configurar. A plataforma ela não exige que, por exemplo, o GitHub agora tem. Mas normalmente a plataforma não faz isso porque é uma barreira para conseguir reter mais usuários. Então ela deixa isso opcional para o usuário. A variante disso aqui, a única diferença é que em vez do usuário entrar no serviço pelo modo clássico, como o atacante fez, ele vai entrar pelo modo federado. Aí vai ter duas contas ativas ao mesmo tempo, acessando a mesma base de dados. Daí nem muda. Não, Facebook. não precisa. Realmente que lá no Facebook a senha permanece que o cara cadastrou. Sim. O Facebook é um IDP. Ele podia ser o Google, podia ser o Batatinha 123, whatever. É só o modo de autenticação dele para entrar no serviço web. O terceiro ataque é o identificador de Trojan. O serviço-alvo ele consegue fornecer suporte de autenticação clássica e federada. Tem que ser possível que uma ou mais contas federadas sejam adicionadas à conta dentro do serviço. E o atacante precisa usar uma conta de IDP que seja compatível com o serviço-alvo, né? E o serviço-alvo tem que permitir a troca de senha. São as pré-condições desse. Como funciona esse aqui? Ele também cria uma conta pelo modo clássico, mandando o e-mail e a senha. E depois ele vincula, na verdade, o IDP com a conta clássica que foi criada no serviço web. Na ação da vítima,
ela vai entrar aqui pelo modo clássico. Ela vai pensar que eu já fiz a criação de conta aqui nesse serviço, então eu não lembro a senha, eu vou redefinir a senha. Ela redefine a senha, acessa pelo modo clássico e tem acesso aos dados. O atacante, ele vai usar ainda o IDP que ele vinculou nessa conta para acessar os mesmos dados que a vítima está acessando. Então vai ficar os dois acessando a mesma conta, um entrando pelo modo clássico e o outro entrando pelo modo federado que ele mesmo vinculou antes da vítima criar a conta. Mudança de e-mail que não expira. O serviço-alvo tem que permitir que o usuário altere o endereço de e-mail. Nessa solicitação de troca de senha, o link ou o código de confirmação é enviado por e-mail. E esse link, código de confirmação, ele tem um período de validade muito longo. Como é que funciona esse ataque? O atacante faz o pré-sequestro pelo modo clássico. Ele pede para o serviço web para trocar o e-mail. O serviço web vai mandar um e-mail para o atacante. Aqui. Um link ou com código de confirmação. Porque agora ele está usando o e-mail do atacante aqui. Ele está trocando o e-mail da vítima pelo e-mail do atacante. Então a plataforma, o serviço web, vai mandar um e-mail para o atacante@e-mail. Mas ele não vai fazer nada, ele vai esperar. Nessa hora, a vítima vai tentar acessar o serviço web pelo modo clássico, vai redefinir a senha do mesmo jeito e vai acessar os dados dela. Nessa hora, o atacante vai perder o acesso pelo modo clássico, mas o e-mail ainda está lá na conta dele. Próximo passo, ele vai abrir o e-mail, clicar no link ou no código de recuperar pelo modo clássico, vai conseguir ter acesso de novo à conta da vítima. E a vítima vai perder o acesso pelo modo clássico daí. A variante nesse caso aqui é que algumas plataformas, no momento que ele perde o acesso pelo modo clássico e a vítima redefiniu a senha, o e-mail ainda está lá guardado na conta do atacante. Porém, o serviço ele exige que para ativar esse código tem que estar logado. E não vai funcionar, porque trocou a senha, o atacante não tem mais essa senha. O que ele vai fazer? Ele vai enviar esse link ou esse código para a vítima. Ele vai usar phishing, vai dar um golpe, vai inventar a história da carochinha, vai mandar para a vítima e vai dizer, clica aí. Aí na hora que ela clicar, ela vai estar logada, o código vai ser autorizado e ela perde o acesso de novo à conta e ele consegue o acesso pelo modo clássico. E o IDP não verificado. O serviço ele oferece o suporte de criação de conta clássica e federada. Ele suporta a integração com o serviço IDP não verificador, isso é muito importante. E o serviço deve permitir a integração personalizada de IDPs. O atacante vai criar uma conta que seja aqui no Google, que seja na Apple, que seja no Facebook. Ele vai criar uma conta no IDP, usando o e-mail da vítima e uma senha que ele queira. Esse IDP, ele não vai mandar um e-mail para o vítima@e-mail para confirmar que esse e-mail existe. Ele só acredita que realmente essa conta é dessa pessoa que está dizendo que é. Nesse momento, ele vai criar a conta no serviço web através do modo federado. Se o serviço web perguntar para o IDP se ele validou esse e-mail e ele responder sim ou não, o ataque é bloqueado. Porque ele já verificou esse e-mail, ele sabe que essa conta aqui não é do atacante e é da vítima. Então o ataque é bloqueado. Se o serviço web não questiona o IDP sobre isso, o ataque continua. Nessa hora, ele já tem acesso ao serviço web pelo modo federado usando o vítima. A vítima vai vir pelo serviço web, vai entrar pelo modo clássico, vai vincular os dois e vai permanecer o acesso na mesma base de dados. Provavelmente, todos esses ataques, o atacante não vai fazer isso logo em seguida. Ele vai deixar a vítima usar ali um tempo e aí ele vai acessar de novo, até para não levantar tanta suspeita. Sim, uma conta vazia não vale nada. Bom, e a variante aqui é que, nesse caso, ela faz o acesso pelo modo federado e aí o serviço web vincula os dois entendendo que o e-mail é o mesmo. Então, ele entrou aqui pelo Google, ele entrou pelo Facebook. Então, a gente sabe que é a mesma pessoa, é o mesmo usuário, mas que na verdade não é.
Esse foi o resultado geral dos ataques. Eles testaram 252 ataques. Desses, conseguiram 56 com efetividade. Daqueles em cima dos 35 que eles encontraram vulnerabilidade. E agora é a parte da defesa em profundidade. E aqui eles vão levantar várias dicas de segurança para serem aplicadas nesses casos, para conseguir cobrir todos os cantos da aplicação. Tem a defesa em relação a esses ataques. Na criação da conta, não permitir a utilização da conta até o usuário confirmar a criação da conta. Normalmente faz vamos dizer assim, uma experiência de usuário. O usuário vai criar a conta e ele já sai usando. Aqui eles pedem primeiro para confirmar que a conta existe para depois liberar o acesso. E a aplicação também pode fazer isso, além de mandar e-mail, ela pode fazer isso por outros meios também, além do autenticador de multicamada ali, ele pode mandar por SMS ou fazer uma ligação e etc. Quando for redefinir a senha, sair de todas as sessões. Tem que invalidar elas. Invalidar todos os tokens de autenticação também. Cancelar todos os links e códigos que mandaram para troca de e-mail, que ainda estão pendentes. E isso aqui também é importante, notificar o usuário sobre qualquer identidade federada, e-mail alternativo e número de telefone que estão vinculados à conta. Porque normalmente ele já acessa, ele já cria a conta, mas ele não vai verificar o que ele tem cadastrado na conta. Então, são os dados que o atacante colocou, ele nem conferiu e está saindo usando. E, mais importante, solicitar que o usuário ele diga explicitamente quais dados tem que manter ali para ele ver e entender que é dele ou não. Porque normalmente isso também não é feito. Na hora de mesclar as contas, que seja de clássica com federada ou de federada com clássica, o serviço web tem que garantir de alguma forma, isso, claro, dentro de cada contexto de cada aplicação, de cada serviço web, ele tem que garantir que o usuário tem controle das duas contas. Como que ele vai fazer isso vai depender do contexto de cada conta, mas é importante focar nisso para ter certeza. Na confirmação de alteração de e-mail, o código, token, link de autenticação que é enviado para confirmar, ele tem que ter um período de validade muito baixo. Que seja 5, 10, 15 minutos, não de 10 dias. Eu já vi a aplicação com 10 dias já. Só que isso também não vai impossibilitar que o atacante faça várias solicitações. Então a aplicação também precisa controlar isso. O usuário vai fazer 5 solicitações de troca de e-mail em 30 minutos. Se aconteceu isso, vai bloquear a conta e daí esperar um tempo para isso não virar um ataque dose em cima de troca de e-mail, né? Remoção de conta não verificada. Excluir conta de usuários não inativos. E excluir contas de usuários inativos, não ativos. E a mesma coisa para as contas que não foram verificadas. Se elas não foram verificadas, exclui também. E reduzir o tempo limite dessa remoção também é importante, porque diminuindo a janela, a vulnerabilidade fica menor também, né? E, Felipe, como eu te falei, o multifator de autenticação. Se ativar isso em todas as contas, isso vai impedir que o ataque alcance o sucesso, porque precisa desse fator, isso vai impedir o ataque. Porém, não adianta só colocar isso. Quando o usuário definir o MFA, ele tem que invalidar tudo isso que a gente já falou antes também. Invalidar link, token, sessão, tudo que estava ativo antes, a partir do momento que ele ativou o MFA. Se o usuário fizer isso na hora que ele receber um e-mail dizendo que ele criou uma conta, o ataque já é bloqueado e o atacante não consegue mais desenvolver o negócio. Medidas adicionais é incluir um link de denúncia no e-mail para quando informar o usuário. Eu sei que o Instagram faz isso, mas não é muito popular, vamos dizer assim. E notificar o usuário sobre qualquer alteração de dados ou de informações críticas dentro da conta. E aqui também a aplicação vai precisar saber dosar. Porque se ela fizer isso para qualquer coisa, vai ser uma metralhadora de e-mail, o usuário não vai ler, vai passar batido e nada vai acontecer, isso vai perder a efetividade. E aí eles levantaram 5 estudos de caso, que são 5 serviços que eles avaliaram nessa pesquisa. Um deles é o Dropbox. Ele estava vulnerável à variante da mudança de e-mail que não expirava. Ele oferece o serviço de armazenamento de arquivos e de IDP. Isso significa que você pode estar colocando lá fotos suas
comprometedoras do seu aniversário. Que você estava levemente embriagado e provavelmente isso vai vazar. Fora outras coisas também, né? Como arquivos de senha e etc, né? Chaves. E ele também serve como um IDP. Então isso significa que a partir do ponto que tu conseguiu acesso do Dropbox, tu consegue acessar outra conta a partir do Dropbox. Então isso pode virar um movimento em cascata. Porém, ela deixava em evidência uma mensagem na conta do usuário quando tinha que confirmar algum dado, alguma informação. Então, era só uma observação, mas não é muito efetivo, né? É só uma mensagem vermelha dizendo, precisa confirmar. O Instagram, ele era vulnerável ao Trojan Identifier, mas aqui ele tinha que fazer a mesclagem do número de telefone do atacante com o e-mail da vítima para conseguir fazer o ataque. Porque era enviado o e-mail de confirmação para a vítima. Se a vítima ignorasse esse e-mail, ataque bloqueado, nada acontece. Se a vítima tentar futuramente criar a conta no Instagram através do e-mail, ela vai ser barrada porque a conta já existe. Ela faz a recuperação de senha pelo e-mail e consegue acesso à conta. Se a vítima perceber que o número do telefone está errado na hora do cadastro ou em momento depois e ela remover, ela vai ver que é o número de telefone provavelmente do atacante. Então ela vai remover, o ataque é bloqueado. Se ela não fizer isso, o atacante vai entrar no negócio pela troca de senha pedindo pelo telefone, o link vai ser enviado para o telefone do atacante e ele vai conseguir fazer a troca de senha e a vítima vai perder o acesso à conta. Nesse caso, quando eles fizeram o reporte desse problema para o Instagram educadamente disse que isso é problema do usuário. Ele que tem que verificar isso não é problema nosso. Se não tá bom, entra no nosso link de denúncia lá e é isso. Ele não, basicamente disseram isso. E o Instagram, ele é um serviço de rede social e também é um IDP. Então, rede social, tu vai ter chat, tu vai ter foto, tu vai ter várias configurações ali, ou até páginas de comércio. E tu vai perder o acesso sobre isso. E também funciona como IDP. Então, ele vai tentar usar isso para acessar outras contas de outros serviços. E, de novo, pode virar um efeito em cascata, né? O LinkedIn, ele era potencialmente vulnerável à sessão não expirada e a uma variante do Trojan Identifier. Potencialmente, porque quando tu vai fazer a troca de senha no LinkedIn, tem uma opção lá que tu vai selecionar para desconectar todos os dispositivos. Se tu for ver no WhatsApp, no teu aplicativo, também tem uma opção lá, dispositivos conectados, tu pode dizer desconectar todos. Sim. O LinkedIn também tem isso na troca de senha. Se a vítima selecionar essa opção, acabou o ataque, porque ele vai desconectar de tudo, problema resolvido. E, de novo, ele é uma rede social e também é um IDP. Tudo aquilo que eu já falei antes, né? O WordPress era só vulnerável à sessão não expirada e vulnerável à troca de e-mail que não expirava, inclusive a variante. Então eram 3 vulnerabilidades nesse cara aqui. O Zoom, ele era vulnerável ao merge da clássica com a federada. E vulnerável também ao IDP não verificado, inclusive a variante. E aqui é uma observação muito interessante, é que o ataque de mesclagem só era possível em contas pagas. As contas free não era possível, porque quando tu criava uma conta free, ele mandava um e-mail de confirmação para ti. Em conta paga, não. Então, em conta paga, tu conseguia e ficava vulnerável. E seria isso. Essa é a apresentação, esse é o canal que eu tenho no YouTube, se vocês quiserem ver mais alguma coisa. E esse é o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Diga. Sim, esse é um artigo, foi publicado em 2021. Quando eles publicaram o artigo, eles já fizeram o aviso para as plataformas, esperaram correção, tiveram reporte. Então, tá tudo ok? Aí eles publicavam o negócio. Não tem nada desse tipo agora. Isso. Sim. Mas o conhecimento desses ataques é interessante porque existem outras plataformas que seguem a mesma ideia. E aí, se tu for aplicar... Eles só pegaram 150 aqui, 75 no caso, e aplicaram em cima. Se tu pegar todos os serviços globais, isso vai virar uma metralhadora. Os serviços top serviço global. Imagina o resto, Imagina o resto, exatamente. Exatamente. E seria esse o conteúdo para vocês. Se ficar alguma dúvida... Sim.